Vamos então para a correção da semana 4 do PET volume 5. E o tema de vocês hoje é os movimentos de contracultura no Brasil e no mundo. Aí eu coloquei umas imagens abaixo aqui, que é sobre esse tema de vocês, né? Igual nós temos aqui uma figura de uma pessoa hippie, com um cartaz escrito Make love, not a money. Tipo, fazer amor, não dinheiro. Porque, porque era um momento em que o mundo vivia a Guerra Fria, e aí os Estados Unidos, por exemplo, enviava muitos jovens para a guerra e para lutar em outros países, uma guerra que, no ponto de vista desses jovens, não era deles, e eles não queriam mais isso. Então surgiu aí nessa época vários movimentos, inclusive a comunidade hippie, que tem até aqui esse cartazinho do lado aqui, ó, Peace, Love, Music, né? Paz, amor e música. Então esse movimento hippie era um movimento totalmente contra a cultura por quê? Porque vinha de um aspecto totalmente diferente do que existia. Geralmente essas pessoas, né, principalmente do movimento hippie, eram pessoas de classe média que tinham uma vida, né, razoavelmente confortável, mas que a partir daí passou a defender uma comunidade alternativa, onde eles iam viver em comunidade, criar os seus filhos em comunidade, plantar e colher o que eles iam consumir, né? Viver de uma forma mais unida à natureza. Enfim, além do movimento hippie, nós temos aqui no texto, por exemplo, né? Outros movimentos que está escrito aqui: hippie, rock and roll, punk, o movimento feminista, o movimento gay, que mais tarde vai chamar LGBT+, os movimentos estudantis e os movimentos negros, né? Mas eu vou ler a introdução aqui dessas atividades para vocês. Nessa semana, nós continuaremos estudando as décadas de 1950 e 1960. Dessa vez, daremos destaque aos diversos movimentos culturais que promoveram uma profunda mudança no mundo social. Assim, finalizamos todo esse percurso formativo até o momento em que a experiência democrática brasileira foi interrompida pelo golpe militar, em 1964, que instaurou uma ditadura civil-militar no país. Os movimentos contraculturais, como ficaram conhecidos, muitos deles agitaram as ruas, os salões de música, teatros, os jornais, as televisões e até mesmo os espaços das universidades. Muitos movimentos contaram com a participação e o protagonismo das juventudes nas ruas, nas instituições, em tantos outros espaços. Outras pessoas reivindicavam modelos alternativos de vida, questionando o que chamavam de cultura dominante, né? Ou seja, aquele exemplo que eu usei para vocês ali do movimento hippie, eles usavam roupas mais largas, estilo meio que indiana, cabelos compridos. Nada disso naquela época era usado pelos homens, por exemplo, né? Que eram sempre cabelo curtinho, roupa social bem arrumadinha, né? Enfim, era totalmente diferente o que eles queriam impor na sociedade, o que eles estavam trazendo de novo para a sociedade. Aos poucos, esses movimentos foram influenciando diversos países que também passaram a experimentar transformações importantes. Chamamos esses movimentos de movimentos sociais, já que são formas de ação coletiva que buscavam a transformação da realidade em que estavam inseridos. Com este tema, faremos a síntese de todo o nosso percurso formativo deste mês até aqui. Neste momento, você já se encontra preparado para dar um passo na construção das formas de raciocinar historicamente. Vamos lá? Atividade 1. Pesquise sobre esses movimentos e descubra mais informações. Em seguida, escolha um deles. Agora imagine que você tem a chance de voltar no tempo. Uau! Você teria a oportunidade de se encontrar com os participantes do movimento que você selecionou. O que diria a eles sobre o resultado dessas transformações? O que mudou? O que ainda continua parecido? Aí eu coloquei aqui para vocês que eu escolhi o movimento feminista, mas você pode vir aqui e escolher qualquer um desses movimentos, hip, rock and roll, punk, né, entre outros.
eu escolhi o movimento feminista e falei como era o movimento feminista nos anos 60. O que esse movimento buscava? Nos anos 60, as mulheres lutavam para a liberação ao público da pílula anticoncepcional. Denunciavam a crença de que a mulher é incapaz para a vida intelectual e que seria naturalmente inferior ao homem. Buscavam por salários iguais, direito ao divórcio, direito a vagas no funcionalismo público e nas universidades, direito de se libertar de uma dominação machista e opressora e buscar o caminho da autorrealização. Na atualidade, depois de muita luta, as mulheres alcançaram posições de destaque nas empresas, na política, nas forças armadas, nos esportes, nas comunicações e na justiça. Apesar disso, elas continuam sendo vítimas de discriminação, violência e práticas machistas no mundo todo. No Brasil, as mulheres, mesmo aquelas com maior escolaridade, têm rendimento médio inferior ao dos homens. E uma coisa que eu não citei aqui foi a questão do uso da pílula anticoncepcional, né? Que hoje em dia é disponibilizada aí para todas as mulheres para prevenir aí a gravidez, que até então, até os anos 60, elas não podiam, elas não tinham direito de escolher se queriam ou não ter mais filhos. Se o casamento não tivesse bem, não tinha direito de se divorciar, tinha que aturar o embuste o resto da vida. Então, o movimento feminista foi muito importante e ainda vem lutando por muitas coisas que vêm melhorar ainda, se Deus quiser, a vida da mulher na sociedade, né? Porque, como vimos aí, existem muitas violências, inclusive violência doméstica contra as mulheres em casas, né? Por qualquer motivo, por motivos banais. Então, tem muita coisa ainda para ser melhorada. Por isso que eu escolhi o movimento feminista e aí do lado eu coloquei aquele cartaz famosão, né, que representa aí o movimento feminista, que fala "We can do it", que é eu posso fazer isto. E você, mulher, que está me ouvindo agora, você pode também. Atividade 2. A fotografia é de Rosa Parks. Ela ficou conhecida por ter se recusado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca, conforme obrigava a lei durante o regime de segregação racial nos Estados Unidos. No Brasil, a história de luta das populações negras pela igualdade também foi muito importante. O Teatro Experimental do Negro, por exemplo, fundado por Abdias do Nascimento, Aguinaldo Camargo e Sebastião Rodrigues Alves, significou um importante espaço de resistência. Os movimentos negros lutaram longos anos por sua inserção no mundo da cultura. A imagem que fala aqui nesse começo da atividade é essa imagem. Essa aqui é a Rosa Parks e esse aqui é o Martin Luther King, que é um dos símbolos mais expressivos aí da luta do movimento negro nos Estados Unidos, né? Ele era adepto da não violência e desobediência civil, que era questão de quê? Igual, por exemplo, a Rosa Parks tinha uma lei nos Estados Unidos, no estado do Alabama, por exemplo, e qualquer pessoa negra que estivesse dentro do ônibus, né, pagou passagem normalmente como todo mundo, ali pagou um ticket para andar. Mas se a pessoa negra estivesse sentada e entrar um branco, a pessoa negra tinha que se levantar para que esse branco sentasse. É um absurdo, não é? Pois é, isso acontecia, né, durante esse regime de segregação nos Estados Unidos. E o Martin Luther King, que é o cara aí que, né, era a favor da desobediência civil, ele falava: não vamos obedecer, não é para dar o lugar, é para ficar. Então, no caso, a Rosa Parks, por ter desobedecido, ela foi presa. Esse ônibus hoje em dia está até em um museu lá nos Estados Unidos, não me recordo o estado em que ele se encontra, mas está lá, né, que é para servir de exemplo aí da história da população negra estadunidense. Enfim, a história do Martin Luther King e da Rosa Parks é gigantesca, assim como temos o Malcolm X, que também fez parte do movimento negro dos Estados Unidos, e ele é um cara que, né, ao contrário do Martin, ele já era mais adepto, né, de fazer uma violênciazinha, um terrorismozinho. Mas enfim, né, é uma longa história para os próximos vídeos. De que forma todas essas questões se relacionam com a questão dos direitos humanos no Brasil e no mundo? Sua resposta poderá levar em consideração sua leitura crítica do mundo social nos dias de hoje. Então, eu coloquei o quê?
O movimento negro luta contra o racismo e pela igualdade social e de direitos entre negros e brancos. Então, os direitos humanos prega a igualdade entre os seres humanos, independente da raça, cor ou etnia. Atividade 3. As biografias são muito importantes para a produção do conhecimento histórico. Por meio delas, podemos perceber a ação das pessoas no tempo e no espaço. Estudar trajetórias pode nos ajudar a estabelecer conexões mais amplas com os contextos sociais dos quais essas pessoas estiveram inseridas. Como vimos, a história é feita por mulheres e homens com diferentes projetos de mundo e de sociedade, atravessada por conflitos, negociações e disputas. E você? Já escreveu sua trajetória até aqui? Quantos desafios foram enfrentados individualmente e em uma sociedade nesse percurso? Já pensou sobre o longo caminho que garantiu que você pudesse frequentar a escola pública de qualidade? Nestes tempos de pandemia, nós colocamos mais uma vez a repensar sobre o nosso percurso, avaliar nossas escolhas e decidir qual mundo queremos. Um mundo mais diverso, plural, no qual todos possam viver com dignidade e direitos iguais, como garante a nossa Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos. É hora de relembrar e registrar seu percurso. História se faz assim, com escrita, reflexão, registro e partilha. Quais fatos te marcaram ao longo desse período? Em sua concepção, quais desafios ainda enfrentaremos em nossa sociedade que precisam ser superados? Aí, olha bem, eu registro a minha história mais ou menos igual esse meme aí. Estes 3 memes, né? Eu tenho um Instagram, obviamente, que eu acho que raramente tem uma pessoa que não tem. E lá eu resolvi fazer o diário de uma professora em quarentena. Então, não é todo dia, mas quase todos os dias eu posto vídeos ou fotos das quais vai ficar arquivado. Para quê? Para quando eu for contar em 2051 para os meus alunos o que eu passei neste ano de 2020, tá tudo registrado lá. Eu posso até baixar os vídeos e passar para os meninos. É lógico que eles não vão querer ver minha cara, né? Tipo, 50, 20, 30 anos mais nova, mas tudo bem. Tá lá, vai estar registrado, né? Então eu penso igual tá nesse coisa aqui, ó, o professor em 2051 tentando explicar o que aconteceu em 2020. É uma bagunça danada. Então, para mim, é melhor que eu deixe ele registrado, né? Agora você, que é meu aluno, né? Não sei como o seu professor vai te cobrar. Eu quero que você responda para mim essas 2 questões aqui. Quais fatos mais te marcaram ao longo desse período, né? Eu quero esse período aí de quarentena. E, em sua concepção, quais desafios ainda enfrentaremos em nossa sociedade que precisam ser superados? Aí vocês vão dar as suas opiniões, as suas respostas, né? O jeito que você acha que tem que ser, né? E não deixa de registrar, registre, porque isso aí é história, faz parte da sua vida e faz parte também de um coletivo, de um todo, que às vezes, né, a gente pode mais para frente no futuro tá usando isso aí para contar a sua história junto com a história de milhões de pessoas das quais elas passaram nesse momento de quarentena, que é um momento diferentão aí para todo mundo, né? Então é isso, minha gente. E nós chegamos ao fim do PET Volume 5. A semana que vem já vamos começar o 6. Se foi útil, curte, se inscreva neste canal, compartilhe com seu colega para que ele possa também fazer as atividades dele, tá bom? Beijos, até a próxima.